Graça e paz, povo de Deus. Boa noite, boa tarde, um bom dia, não sei que horas você vai estar aí visualizando este vídeo. Estamos aí de volta, né, depois de umas 2 semanas sem conseguir publicar os vídeos. E voltamos ao nosso assunto, né, o nosso tema, mutualidade cristã, né? Então, no caso, uns aos outros, como vemos, algumas atitudes difíceis de ser tomadas, difíceis de ser observadas e seguidas à risca, né? Quando se depara na percepção do cristianismo, né? Na mutualidade, ali no relacionamento uns para com os outros dentro da comunidade cristã. Então, demos início ali com a atitude amar, mais à frente com a atitude aceitar, e agora vamos para a nossa terceira atitude, de 25, a qual estamos aí nessa bateria de devocionais. A nossa terceira atitude que deve ser tomada, observando pela percepção ou a perspectiva mutualidade cristã, é que o cristão ele deve valorizar os relacionamentos. Então, no terceiro ponto, entendemos que temos que saudar uns aos outros. Então, quando abordamos esse assunto, a palavra saudar, vemos lá por Romanos 16, capítulo 16, versículo 16, também em 1 Coríntios 16, 20, 1 Pedro 5, 14. Entendemos que saudar uns aos outros é atitude de felicitar, é cumprimentar, né? Já virou jargão dentro de todas as comunidades do segmento cristianismo, saudar o próximo, né? Com a paz do Senhor, graça e paz, e por aí vai as saudações, né? Mas se formos pesquisar bem a fundo a etimologia da palavra, a sua raiz em toda a sua totalidade, dentro do contexto da etimologia, né, vemos que ela vem do latim, solutoare, e vem de um verbo também transitivo pronominal, que é no caso de dirigir um cumprimento a uma determinada pessoa. É saudar os presentes, é um gesto de cortesia, é cumprimentar, é tirar o chapéu. E no verbo transitivo no caso, enviar recomendações, é cumprimento, é cumprimentar, no caso de uma carta escrita, uma mensagem por aplicativo, é mostrar apreço ou apoio. Então, no caso, entendemos que dentro desse contexto saudar, a etimologia da palavra nos dá essas referências. Agora, quando pesquisamos a sua raiz, que é num contexto mais teológico, mais voltado às Sagradas Escrituras, vemos que na raiz da palavra, no caso do grego, que a palavra ela vem do grego, a palavra asparzomai, que no português traz um contexto bem comprimido, né? Que é no caso eu beijo. Aí vocês entenderam o porquê quando tratar na língua original e quando passa para o português, não desmerecendo a nossa língua, não desmerecendo, né, o nosso vocabulário, mas ele empobrece o sentido da palavra. Então vamos entender que palavra é essa. Ela nos dá a seguinte referência. Primeiro, aproximar-se. Então, saudar também se refere em aproximar-se. Então, no caso, relacionamento. Segundo, saudar, cumprimentar, dar boas-vindas, receber alegremente. É o respeito por distintas pessoas. Não é simplesmente uma atitude casual, mas algo mais, como eu posso dizer, mais achegada, uma coisa mais por inteira, né? Visando que antigamente tinha muitos cristãos que não se relacionavam com muçulmanos, como até hoje tem algumas diferenças.
E eles não eram costumeiros de sempre quando se cruzarem, saudar-se uns aos outros. Mas os cristãos, sempre quando passavam um pelo outro, tinham o costume de saudar. E a saudação não era aquela coisa rápida, não. Tinha muitas viagens que se atrasavam justamente pelo ato de saudar. Porque ali era abraços, era beijos, conversava, e tinha tudo aquele momento, né, de mutualidade, de comunhão, e por isso as viagens se atrasavam. Interessante, né? Então entendemos que a palavra, na sua origem, ela nos dá as seguintes referências: aproximar-se, cumprimentar e receber alegremente pessoas. Amém? Então, qual a importância de saudar uns aos outros? Primeiro, nos aproxima uns dos outros. Então, o paz do Senhor de hoje em diante que vocês vão dar para o irmão já vai ser com um sentido um pouco mais diferente. Não é só a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, mas é nos aproximando um dos outros. Dar a paz quem tem paz, não é? Então, ele nos aproxima. Nos aproxima de quê, Diácono Glaucio? Nos aproxima de Deus por Cristo Jesus. A palavra de Deus fala em Efésios 12:13 que, todavia, agora em Cristo, vós que antes estavam distantes, foste aproximado mediante o sangue de Cristo. Então entendemos que através de Cristo nos aproximamos de Deus e, consequentemente, nos aproximando do nosso próximo por Cristo Jesus. Então, no primeiro ponto, vemos que nos aproximamos de Deus por Cristo, porque Cristo nos aproximou porque estávamos distantes de Deus. Aproximamos do outro por Cristo Jesus. A palavra de Deus fala em Romanos 15:2 que devemos agradar ao próximo, visando o que é certo, com a edificação deles como salvo. Então, quando fala agradar, é fazer não à vontade, mas fazer o que é certo, o que é correto, para edificação com os salvos. Então, quando saudamos, nos aproximamos do outro por Cristo Jesus, é com o intuito de fazer algo de bom para a edificação do nosso próximo. Vocês entenderam que vai bem mais a fundo a palavra saudar. Então, quando nos aproximamos de Cristo, conseguintemente também nos achegamos mais dos nossos irmãos na fé, e mais no relacionamento com Cristo. Então temos mais comunhão com o nosso próximo. Portanto, tudo o que façamos seja com o intuito de edificação dos salvos em Cristo Jesus. Então, quando eu me aproximo do próximo, eu me aproximo mais de Deus por Cristo, me aproximo mais de Cristo e mais dos meus irmãos. Junto tudo isso, torna-se uma comunhão. Então, vivemos em comunhão para a edificação dos salvos em Cristo Jesus. Amém? Então, esse aqui é o nosso primeiro ponto, aproximar-se. E por que devemos saudar uns aos outros? Então, entendemos que tem uma importância saudar uns aos outros, porque ela nos aproxima de Deus por Cristo Jesus. Ele nos aproxima do outro por Cristo. E o porquê devemos saudar uns aos outros? Então entendemos que temos que saudar uns aos outros, porque temos que desejar o bem ao nosso próximo. Quando eu saudo e recebo alegremente o meu próximo, quando eu o cumprimento, o felicito, é porque eu desejo o bem do meu próximo, do meu irmão em Cristo Jesus. Não só do meu irmão, mas do meu próximo. Porque a palavra de Deus fala em Gálatas 6:10, portanto, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Então, o que é que em Romanos 6:10 nos passa?
no desejar o bem, que sempre que tivermos a oportunidade, temos que fazer o bem para com todos. E quando esse é para com todos, eles não faz acepções de pessoas, dos salvos e não salvos, dos eleitos e dos não eleitos. Vejando bem, é todos. Então, todas, raças e etnia. Temos que, sempre que tiver a oportunidade, fazer o bem. E em especial aos da família da fé. Então temos que tratar os nossos irmãos em Cristo com mais cortesia, mais alegremente. Então temos que realmente saudá-lo com a paz do Senhor. Amém? Então na frente também Romanos 12, do 17 ao 18, ele fala: não retribua a ninguém mal por mal, mas procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Faça o possível para viver em paz com todos. Então, o que o apóstolo Paulo aqui nos fala, mais uma vez, que se possível, vivamos uma vida correta aos olhos de todos. E se possível, viva em paz com todos. Então, quando fala esse todos, novamente nos coloca numa totalidade. Ela não está aqui classificando, colocando ali alguns empecilhos, esse pode, esse não pode, não, são todos. Então, quando saudamos viver em paz com todos, visando o bem de todos, em especial os da família da fé. Amém? Então, a partir do momento que decidimos saudar o nosso próximo, o felicitá-lo, estamos abrindo mão de nossos direitos, das nossas vontades, dos nossos benefícios, mas pensando sempre em viver em paz com o nosso próximo, procurando sempre fazer o que é correto, o que é honesto, para que o nome de Cristo seja glorificado. Amém? Então vamos aqui para no nosso segundo ponto, por que devemos saudar uns aos outros. Entendemos que devemos porque temos que desejar o bem ao nosso próximo. E sempre que possível fazer o bem para com todos. Amém? Então precisamos também, irmãos, recebê-lo alegremente. É onde está, irmãos. Está faltando em nosso meio bastante pessoas que têm o dom da hospitalidade. É difícil. Mas entendemos que, como está escrito em Lucas 7, do 44 ao 46, da mesma maneira, tu não me saudaste com um beijo na face, como é o tradicional. Ela, todavia, desde que chegou, não cessa de beijar os meus pés e os secar com os seus cabelos. Isso foi o que Jesus falou. Aquele anfitrião daquela festa, creio que vocês que estão ouvindo já conhecem bem essa história. Então, o ósculo santo, né? O beijar, como no português já nos traduz, o saudar, né? O aspasmo, beijá-lo, né? O recebê-lo alegremente. Muitas vezes a gente não sabe receber o nosso irmão porque também não recebemos a Cristo alegremente. Não sabemos, não recebemos ele da forma correta, não é? No caso, tem algum empecilho que não nos faz o aceitar ou deixar-nos ser aceito por ele. Então, o tratamos de uma forma não digna. Mas venhamos aqui observar essa passagem e fazer ali como fez aquela mulher. Receber Jesus alegremente, né? Tratá-lo com a reverência precisa e necessária, com a adoração verdadeira. Então, em Filipenses 2:29 nos fala que eu peço que vocês recebam no Senhor com grande alegria e honrem como com estes. Então, Paulo, ele aqui está falando de um determinado irmão, a qual foi enviado para o ajudar na missão, mas infelizmente ali ficou doente, sentia muita saudade dos seus conterrâneos e ficou doente a ponto de quase morrer, mas por misericórdia de Deus, ele ali foi livrado da morte.
E Paulo, ao enviar de volta à sua terra natal, a recomenda aos irmãos que lá irão o receber, que recebam ele com alegria. Recebam ele com alegria, mas não só ele, mas homens como ele, como aquele que estava sendo enviado, pessoas que estão na obra, batalhando à frente da obra. Então temos que ser hospitaleiros aos irmãos que estão frente à batalha, aos irmãos que estão ali lutando no campo, realmente estão fazendo a obra do Senhor. Temos que verdadeiramente, infelizmente no mundo em que vivemos, tem muitos que se aproveitam dessas situações, muitos golpistas, muitas pessoas usando de má fé, aí atribuindo a si nomes, títulos para em si ter benefícios próprios. Infelizmente temos que ficar atentos a essas situações também, mas temos que, sempre que puder, o recebê-lo com alegria. Porque se recebemos Cristo da maneira correta, com alegria, da mesma maneira receberemos os nossos irmãos em Cristo. Amém? Porque naquele tempo, como foi citado na segunda atitude a qual nós tratamos, naquele tempo a igreja de Cristo, ela não fazia acepção de pessoas. Era vários povos, várias nações, culturas diferentes, backgrounds sociais diferentes, mas em si, todos, num corpo, trabalhando em um único propósito. E assim a igreja de Cristo caía na graça de todos. Amém? Então, todavia, para que realmente recebamos o nosso irmão da fé com alegria, precede algumas diretrizes. Então, algumas diretrizes que devem ser observadas sem exceção. Que diretrizes são essas? Primeiro, temos que saber receber a Cristo com alegria, da maneira correta, não por especulações, agiotagem, usuras, não por oportunismo ou interesse, mas recebê-lo sem reservas, ou melhor, voluntariamente, e nos permitir ser aceito por Ele, porque a palavra dele mesmo nos fala que não foi nós que o escolhemos, mas Ele que escolheu para nós. Então temos que o recebê-lo por completo na sua maravilhosa graça salvadora, dando a Ele a honra devida, recebendo verdadeiramente quem Ele é e o adorando verdadeiramente, tanto em palavras como também por atitudes, não só de nossas forças, mas também de todo o nosso entendimento. Então, segundo, tudo o que devemos fazer, seja de nosso coração, por consequente, de toda a nossa força, vontade e entendimento, de forma que não sejamos somente para mérito humano e para nos vangloriar, mas que seja por coisas que seja do alto, no exercício da fé, para que Cristo seja glorificado em toda a boa obra. Amém, irmãos? Então, para concluirmos, para não se estender o vídeo, no entanto, entendemos que depois de observar todas essas precedências, assim dita, que o qual a importância e por que devemos saudar uns aos outros, podemos agir de maneira fidedigna às Sagradas Escrituras, saudando uns aos outros, dentro da vontade divina assim dita. Então temos que nos aproximar de Deus por Cristo Jesus, nos aproximar de nossos irmãos através de Cristo Jesus, aproximarmos mais de Cristo pela comunhão mútua com nossos irmãos, desejando o bem ao nosso próximo e recebê-lo com alegria, para juntos irmos morar nas mansões celestiais, servindo com alegria ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todos digam amém. Obrigado, irmãos. Que vocês venham compartilhar esse vídeo, que venham abençoar a vida do seu próximo e que venha o recebê-lo. Que a partir de hoje o saudar ganhe outro novo significado em sua vida. Saudar o seu irmão, o aproximá-lo, o servi-lo bem,
o desejar bem, o recebê-lo com alegria. Amém?